As proteínas puras, o motor do método Dukan. Antes de ir adiante, deixe-me dar explicações sobre o que pode parecer presunçoso: batizar uma dieta com meu nome. Em 2000, eu havia chamado esse método de Protal, para lembrar que ele alternava fases de proteínas e de proteínas com legumes. Com o passar dos anos, meu público me homenageou, dando meu nome a essa dieta. Existem hoje sites ducanianos e ducanões, a Dudu Family, provas de proximidade afetiva de que minha filha, meu amor de filha, Maia, que sente tanto ciúme do pai, não gosta, mas que fazem a minha alegria. Então tomo essa liberdade, mas vocês agora conhecem as razões. O método Dukan é composto por 4 dietas sucessivas que se articulam um com o outro para conduzir o obeso ao peso fixo e continuar nele. Estas 4 dietas sucessivas e de abertura progressiva são concebidos para levar respectivamente: a primeira a uma iniciação relâmpago e a uma perda de peso intensa e estimulante. A segunda a um emagrecimento regular que proporciona de uma vez o peso desejado, o peso certo de cada um. A terceira a uma consolidação do peso carinhosamente adquirido e ainda instável durante uma duração fixa de 10 dias por quilo perdido. A quarta a uma estabilização definitiva, com 3 medidas simples, concretas, diretivas, muito eficazes, mas não negociáveis, e que devem ser seguidas por toda a vida. A quinta-feira proteica, o abandono dos elevadores e as 3 colheres de sopa de farelo de aveia. Todas as 4 dietas têm um modo de ação e uma missão particular a serem cumpridos, mas todas as 4 tiram sua força e sua eficácia decrescente da utilização das proteínas puras, antes puras em ataque, depois associada aos legumes em cruzeiro, mais aberta aos alimentos na consolidação e, enfim, novamente puras, mas em um único dia por semana, na fase de estabilização definitiva. É com essa dieta utilizada, pura e sem partilha, com uma duração que pode variar, segundo o caso, de 2 a 7 dias, que a fase de ataque começa de maneira poderosa, criando um efeito surpresa. Eu vou dar um pause aqui para poder fazer um comentário. Então, para quem tem dúvida de quantos dias dura a fase de ataque, tá aí, ó. Ela não é de 1 dia e nem é de 10 dias. Ela pode durar de 2 a 7 dias. Então, você não pode passar de 7 dias com ela, tá? E é ineficaz fazer apenas 1 dia. Você só faz 1 dia com ela na 4ª fase, que é a fase de estabilização do peso definitivo. Fora isso, na fase de ataque, a primeira fase, você vai fazer ela de 2 a 7 dias, de acordo com a quantidade de peso que você estabeleceu para perder. Continuando a leitura. E é essa mesma dieta que, utilizada em alternância, confere seu poder e seu ritmo à dieta de alternância de proteínas e leva definitivamente à obtenção do peso desejado. É ainda ele que, utilizado pontualmente, constitui o patamar da fase de consolidação, período de transição entre a dieta estrita e a não dieta.
É, enfim, ela que, em um único dia por semana, mas pelo resto da vida, autoriza uma estabilização definitiva que permite, em troca desse esforço pontual, uma alimentação sem culpas ou restrições particulares nos outros 6 dias da semana. Se o bloco dos 72 alimentos ricos em proteínas pouco gordurosos constitui o motor de meu método e de suas 4 dietas sucessivas, é preciso, antes que passemos à prática, descrever seu modo de ação, muito peculiar, explicando sua impressionante eficácia, a fim de utilizar todos os seus recursos. Como funciona a dieta das proteínas puras? É o assunto deste capítulo. Esta dieta deve ser constituída apenas por proteínas. Onde se encontram as proteínas puras? As proteínas formam a trama da matéria viva, tanto a animal quanto a vegetal. Isto é, são encontradas na maior parte dos alimentos conhecidos. Mas a dieta das proteínas, para desenvolver seu modo de ação particular e todas as suas potencialidades, deve ser composta por alimentos o mais próximo possível da pureza em proteínas. Na prática, a clara do ovo, nenhum alimento tem essa pureza. Os vegetais, por mais proteicos que sejam, são sistematicamente associados aos carboidratos. É o caso de todos os cereais e de todos os farinhosos, leguminosas e diversos farináceos, inclusive a soja integral, conhecida pela qualidade de suas proteínas que são, no entanto, muito gordurosas e ricas em carboidratos. Entretanto, existem produtos derivados da soja e do trigo, trabalhados de maneira a isolar suas proteínas e a concentrá-las em produtos como tofu para a soja ou seitan para o trigo. Por essa razão, você encontrará novos produtos integrados à lista dos alimentos autorizados em minha dieta. Quanto aos outros alimentos de origem vegetal, como certos cereais e leguminosas, seu teor em carboidratos os confina na versão de minha dieta reservada aos vegetarianos que, entre produtos de origem animal, não comem senão ovos e laticínios. O mesmo acontece a certos alimentos de origem animal, mais proteicos que os vegetais, porém muito gordurosos. É o caso do porco, da ovelha, do cordeiro, de certas aves muito gordurosas, como o pato e o ganso, e de certas partes do boi e da vitela. Existe, entretanto, um número de alimentos de origem essencialmente animal que, sem alcançar a pureza proteica, aproximam-se dela e que, por esse motivo, serão os principais atores do meu método. Ponto. O boi, com exceção do entrecosto da costela e de todos os pedaços estufados ou cozidos. Ponto. A vitela grelhada. Ponto. As aves, com exceção do pato e do ganso. Ponto. Todos os peixes, incluindo os azuis, cuja gordura é eminentemente protetora para o coração e para as artérias humanas, os torna aceitáveis aqui. Interessante isso, vou fazer um comentário depois. Os crustáceos e os mariscos. Os ovos, nos quais a pureza proteica da clara é maculada pelo leve teor de gordura da gema. Os laticínios magros, os muito ricos em proteínas e totalmente desprovidos de gordura. Eles contêm, no entanto, uma pequena quantidade de lactose, açúcar natural do leite, como a frutose e o das frutas. A fraqueza desse teor em carboidratos e o caráter gustativo desses alimentos fazem com que conservem seu lugar nessa seleção de alimentos
essencialmente proteicos, que constituem as forças estratégicas do meu método. Como agem as proteínas? Um subtítulo. A pureza das proteínas reduz o que estas trazem em calorias. Todas as espécies animais se sustentam com alimentos compostos por uma mistura dos 3 únicos nutrientes conhecidos: as proteínas, os lipídios e os carboidratos. Entretanto, para cada espécie existe uma proporção ideal específica desses 3 nutrientes. Para o homem, é de 5-3-2, esquematicamente, isto é, 5 partes de carboidratos, 3 de lipídios e 2 de proteínas, composição bastante próxima do leite materno. Quando a composição do bolo alimentar respeita esse número de ouro específico, a assimilação das calorias no intestino delgado se efetua. Então, com uma eficácia máxima e seu rendimento é tão grande que pode facilitar o ganho de peso. Inversamente, basta modificar essa proporção favorável para perturbar a absorção das calorias, ao mesmo tempo reduzir o rendimento dos alimentos. No plano teórico, a modificação mais radical que se pode conceber, a que reduziria mais intensamente a absorção de calorias, seria restringir a alimentação ao consumo de um único nutriente. Na prática, ainda que se tenha tentado esse método nos Estados Unidos com os carboidratos, dieta de Beverly Hills, com base unicamente em frutas exóticas, e com as gorduras, dieta Esquimal, a alimentação reduzida aos açúcares ou às gorduras é dificilmente realizável e cheia de consequências nocivas para a saúde. O excesso de açúcares facilitaria a aparição de diabetes e o de gorduras, à parte o enjoo inevitável, constituiria um enorme risco de engorduramento do sistema cardiovascular. Além disso, a ausência de proteínas indispensáveis à vida obrigaria o organismo a tirá-las de suas reservas musculares. A alimentação limitada a um único nutriente é, portanto, concebível apenas para as proteínas, solução ao mesmo tempo aceitável do ponto de vista gustativo, evitando o risco de entupimento arterial e que, por definição, exclui qualquer carência proteica. Quando se consegue instaurar uma alimentação limitada apenas ao nutrimento proteico, o órgão assimilador tem mais dificuldade para trabalhar com um bolo alimentar para o qual não é programado e não pode aproveitar plenamente seu conteúdo calórico. Ele se encontra na situação de um motor de 2 tempos, de scooter ou de barco concebido para funcionar com uma gasolina pura e que, depois de andar aos estouros, sufoca por não poder usar seu carburador. Da mesma maneira, quando o organismo se alimenta de alimentos de composição proteica muito forte, ele se contenta em suprimir as proteínas indispensáveis à sua sobrevivência e à manutenção prioritária de seus órgãos, músculos, glóbulos, pele, cabelos, unhas, e utiliza mal e pouco o restante das calorias. Subtítulo: a assimilação de proteínas leva a um forte gasto calórico. Para compreender esta segunda prioridade das proteínas que contribui à eficácia da dieta, é necessário se familiarizar com a noção de ADE, ou ação dinâmica específica dos alimentos. A ADE representa o esforço ou o gasto que o organismo deve investir para desintegrar um alimento até reduzi-lo ao estado de elemento de base, única forma sobre a qual pode passar pelo sangue. Isso representa um trabalho cuja importância varia com a consistência e a estrutura molecular do alimento. Quando você consome 100 calorias de açúcar,
de mesa, carboidrato rápido por excelência, composto por moléculas simples e pouco agregadas, você o assimila rapidamente, e esse trabalho de absorção não custa mais de 7 calorias ao organismo. Restam então 93 calorias utilizáveis. A ADE dos hidratos de carbono é de 7%. Quando você consome 100 calorias de manteiga ou de óleo, a assimilação é um pouco mais laboriosa e esse trabalho custa 12 calorias, deixando o organismo 88 calorias residuais. A ADE dos lipídios passa então a 12%. Por fim, para assimilar 100 calorias de proteínas puras, clara de ovo, peixe magro ou requeijão cremoso, 0% de gordura, a adição é enorme, pois as proteínas são compostas por um agregado de 3 longos canais de moléculas, cujos elementos de base, os aminoácidos, estão ligados entre si por um cimento muito forte, que exige um trabalho infinitamente maior. Esse gasto calórico de simples absorção é de 30 calorias, deixando ao organismo apenas 70 calorias, isto é, uma ADE de 30%. A assimilação das proteínas, verdadeiro trabalho interno, é responsável por uma liberação de calor e por uma elevação da temperatura do corpo. Esta é a razão pela qual é desaconselhável tomar banho de água fria após uma refeição rica em proteínas, pois a diferença de temperatura pode ocasionar uma hidrocução. Essa característica das proteínas incômoda para os que têm pressa em tomar banho depois das refeições, representa um benefício para o obeso, tão hábil na arte de assimilar as calorias. Ela permite que ele realize uma economia indolor, que lhe oferece o direito de alimentar-se mais confortavelmente, sem sofrer uma sanção imediata. Ao fim do dia, para um consumo proteico de 1.500 calorias, o que representa um ganho substancial, restam apenas 1.000 calorias ao organismo após a digestão. Essa é uma das chaves do método Dukan e uma das razões estruturais de sua eficácia. Mas isso não é tudo. Subtítulo: as proteínas puras reduzem o apetite. Com efeito, a ingestão de alimentos açucarados ou gordurosos, facilmente digeridos e assimilados, gera uma saciedade superficial, rapidamente submergida pelo retorno da fome. Estudos recentes provaram, desse modo, que beliscar alimentos doces ou gordurosos não retardava a volta da fome, nem diminuía as quantidades ingeridas na refeição seguinte. Contudo, beliscar alimentos proteicos retarda a hora da refeição seguinte e reduzia as quantidades ingeridas. Além disso, o consumo exclusivo de alimentos proteicos leva à produção de corpos cetônicos, poderosos inibidores naturais de apetite, responsáveis por uma saciedade durável. Depois de 2 ou 3 dias de uma alimentação limitada às proteínas puras, a fome desaparece totalmente e o método Dukan pode ser seguido, evitando-se assim a ameaça natural que pesa na maior parte das outras dietas: a fome. Subtítulo: as proteínas puras combatem o edema e a retenção de líquidos. Certas dietas ou tipos de alimentação são conhecidos por serem hidrófilos e favorecer a retenção de líquidos e os inchaços. Sua consequência imediata, é o caso das dietas com predominância vegetal, ricas em frutas, em legumes e verduras e em sais minerais. As alimentações ricas em proteínas são o oposto das dietas de caráter mais
hidrófugo, facilitando a eliminação urinária e, assim, o ressecamento dos tecidos repletos de água, tão preocupantes em período pré-menstrual ou antes da menopausa. A dieta de ataque, composta exclusivamente por proteínas de maior pureza possível, é, de todas as dietas, a que mais elimina os líquidos. Essa característica representa uma vantagem bastante particular para a mulher. Com efeito, quando um homem engorda, isso acontece principalmente porque ele come muito e estoca seu excedente calórico em forma de gordura. Na mulher, o mecanismo de ganho de peso é com frequência mais complexo e associado a uma retenção de líquidos que freia e reduz as performances das dietas. Em certos momentos do ciclo menstrual, nos 4 ou 5 dias que precedem a menstruação, ou em certas encruzilhadas da vida feminina, puberdade anárquica, pré-menopausa interminável ou mesmo no coração da vida genital, sob efeito de distúrbios hormonais. As mulheres, especialmente aquelas acima do peso, começam a reter líquido e sentem que se tornam esponjosas, grandes. O rosto incha quando acordam e não conseguem tirar os anéis de seus dedos, que aumentam de tamanho, além de sentirem suas pernas pesadas e os calcanhares entumecidos. Essa retenção é acompanhada por um ganho de peso, habitualmente reversível, mas que pode se tornar crônico. É preciso, às vezes, que essas mulheres, para voltar à sua forma e evitar o inchaço, comecem uma dieta e constatem, com surpresa, que os pequenos ganhos obtidos ao fim desses períodos permanecem inoperantes. Em todos os casos, que não são assim tão raros, as proteínas puras, da maneira como as encontramos assimiladas na minha dieta de ataque, têm uma ação ao mesmo tempo decisiva e imediata. Em alguns dias, até mesmo algumas horas, os tecidos repletos de líquidos secam com uma sensação de bem-estar e leveza, repercutindo imediatamente na balança, o que reforça a motivação. Subtítulo: as proteínas puras aumentam a resistência do organismo. Aqui trata-se de uma propriedade bastante conhecida pelos nutricionistas e sempre notada pelo leigo. Antes da erradicação antibiótica da tuberculose, uma das bases clássicas do tratamento era a alimentação em excesso, principalmente o aumento da proporção das proteínas. Em Berg, chegava-se a forçar os jovens adolescentes a beber sangue animal. Atualmente, os treinadores aconselham uma alimentação com forte teor proteico aos atletas que demandam muito do próprio organismo. Os médicos empreendem esforços nesse mesmo sentido para aumentar a resistência à infecção, no caso das anemias, ou para acelerar a cicatrização de feridas. É útil dispor dessa vantagem, pois o emagrecimento, qualquer que seja, sempre enfraquece um pouco o organismo. Pessoalmente, notei que o período inaugural do método, composto exclusivamente por proteínas tão puras quanto possível, era a sua fase mais estimulante. Certos pacientes chegaram a assinalar um efeito euforizante, tanto físico quanto mental, e isso desde o final do segundo dia. Subtítulo: as proteínas puras fazem emagrecer sem perda muscular, nem flacidez da pele. Olha só que coisa interessante. As proteínas puras, elas fazem emagrecer sem perda muscular, você só perde gordura, e sem deixar a pele flácida. Esta constatação não tem nada de surpreendente quando se sabe que a pele, seu tecido elástico, assim como o conjunto dos músculos do organismo, é essencialmente constituída por proteínas. Uma dieta com insuficiência de proteínas obrigaria o corpo a utilizar a de seus próprios músculos,
e pele, fazendo com que essa elasticidade se perdesse, sem falar da fragilização dos ossos, frequentemente já ameaçados, da mulher na menopausa. A conjunção desses esforços produz um envelhecimento dos tecidos, da pele, dos cabelos e da aparência geral, comumente notado pelos próximos e que pode fazer com quem se interrompa a dieta prematuramente. Com que se interrompa a dieta prematuramente. Inversamente, uma dieta rica em proteínas e, ao fortiori, uma dieta composta exclusivamente por proteínas, como esta que o método Dukan inaugura, tem pouca razão para atacar as reservas do organismo, uma vez que elas são massivamente fornecidas. Nessas condições, o emagrecimento rápido e tonificante conserva a firmeza dos músculos e o brilho da pele, além de permitir que se emagreça sem envelhecer muito. Tal particularidade do método Dukan pode parecer secundária para as mulheres jovens e rechonchudas, musculosas e de pele grossa, mas torna-se primordial para mulheres que se aproximam dos 50 anos e assim da menopausa, ou que tenham o azar de possuir uma musculatura reduzida ou, principalmente, uma pele delicada e fina. Porque esta é a oportunidade de falar a respeito. Vê-se hoje em dia muitas mulheres que tomam conta de sua silhueta com base exclusivamente na balança. O peso não pode e não deve ter esse papel exclusivo. O brilho da pele, a consistência dos tecidos e a tonicidade geral do corpo são, na mesma medida, parâmetros que interferem na imagem exterior de uma mulher. Esta dieta deve ser muito rica em água, subtítulo. O problema da água é sempre um pouco desconcertante. Opiniões e ruídos circulam a respeito, mas sempre se pode encontrar uma opinião pseudo-autorizada, que afirma o contrário do que você ouviu no dia anterior. Ora, o problema da água não é um simples conceito de marketing da dietética, um guiso destinado a divertir os candidatos ao emagrecimento. É uma questão de suma importância que, apesar do imenso esforço combinado à pressa, os médicos, os comerciantes de água e o simples bom senso nunca realmente tinham conseguido convencer o público e, em particular, a pessoa em dieta. Para simplificar, pode parecer essencial e prioritário queimar calorias para obter uma fonte de reserva de gordura. Mas essa combustão, por mais necessária que seja, não é suficiente. Emagrecer significa mais queimar que eliminar. É como uma lavagem de roupa ou de louça que não passou pela etapa do enxágue. O mesmo acontece com o emagrecimento. E é indispensável que, sobre esse assunto em especial, as coisas estejam claras. Uma dieta que não esteja vinculada a uma porção de água suficiente é uma dieta ruim, não apenas pouco eficaz, mas que é acompanhada de um acúmulo de detritos nocivos. Subtítulo: a água purifica e melhora os resultados da dieta. Uma simples constatação de uma evidência mostra que, quanto mais se bebe, quanto mais se urina, mais o rim tem a possibilidade de eliminar os detritos provenientes dos alimentos queimados. A água é, então, o melhor dos diuréticos naturais. É surpreendente constatar a pouca quantidade de gente que bebe o suficiente. As 1000 solicitações do cotidiano retardam e, em seguida, acabam por ocultar a sensação natural de sede. Os dias e os meses passam, ela desaparece e não tem mais o papel de advertir para a desidratação dos tecidos. Muitas mulheres com vasos mais sensíveis e menores que os dos homens hesitam
em beber para evitar os deslocamentos incessantes ou as necessidades intempestivas durante o trabalho, quando se está em um transporte público ou mesmo por alergia aos banheiros públicos. Ora, o que pode ser aceito em condições ordinárias não o é mais ao longo de uma dieta emagrecedora. E se os argumentos de higiene se mostram ilusórios, há um que sempre acaba por convencer. Vamos a ele. Tentar emagrecer sem beber água não é apenas tóxico para o organismo, mas pode até mesmo reduzir ou bloquear totalmente a perda de peso e reduzir a nada muitos dos esforços feitos. Por quê? Porque o motor humano, que consome suas gorduras ao longo de uma dieta, funciona como qualquer motor de combustão. A energia queimada libera calor e detritos. Se esses detritos não forem regularmente eliminados e se amontoarem nos rins, seu acúmulo em aval termina, cedo ou tarde, por interromper a combustão e freando toda a perda de peso. E isto mesmo com uma dieta seguida à risca. Seria a mesma coisa para um motor de carro, do qual se obstrui o escapamento, ou uma lareira. Ambos terminariam por se estufar e se apagar com o acúmulo dos detritos. Tá vendo? Então, fazer a dieta do cão, o método do cão, e não beber água é a mesma coisa que nada, né? Porque a água vai facilitar o seu organismo a eliminar os detritos desta combustão, né? Que são os resíduos das proteínas. Os devaneios nutricionais do obeso e o acúmulo de maus tratamentos e de dietas excessivas ou incoerentes terminam por fazer com que seus rins se tornem preguiçosos. Mais que qualquer outro, o obeso tem a necessidade de grandes quantidades de água para tornar a fazer funcionar os órgãos de excreção. No início, a operação pode parecer desagradável e fastidiosa, principalmente no inverno. Contudo, ao insistir-se, o hábito acaba por tomar seu lugar e, reforçado pela agradável sensação de lavar-se interiormente e de emagrecer melhor, também acaba por voltar a ocupar o lugar de uma necessidade. Subtítulo: a água e proteínas puras conjugadas exercem poderosa ação sobre a celulite. Olha aí, mulheres. Olha aí, mulheres. Esta propriedade diz respeito apenas às mulheres, pois a celulite é uma gordura sob influência hormonal que se acumula e permanece aprisionada nos lugares mais femininos do organismo: as coxas, os quadris e os joelhos. Neste caso específico, em que a dieta é normalmente impotente, constatei pessoalmente que a das proteínas puras, ligada a uma redução de sal e a um consumo intensificado de água pouco mineralizada, possibilitava a obtenção de uma perda de peso mais harmoniosa, com o emagrecimento moderado, mas real, de zonas rebeldes como o culote ou a parte interna dos joelhos. Comparada a outras dietas seguidas por uma mesma paciente em momentos diferentes de sua vida, essa combinação é a que, para um mesmo peso perdido, obteve a melhor redução global do contorno da bacia e das coxas. Quer dizer, a dieta do Kahn, além de ser uma dieta que emagrece por excelência, quando ela é seguida à risca, de maneira correta, seguindo as orientações do médico, Dr. Pierre Ducão, médico nutrólogo experiente, ela faz a mulher emagrecer com beleza. Ela deixa a mulher magra e bela. Por quê? Como nós lemos anteriormente, ela não deixa a pele flácida, por razões que o consumo da proteína e o alto teor do consumo de água pelos pacientes
favorecem a não deixar essa pele flácida. E também ajuda na questão da celulite, porque a mulher vai emagrecendo e vai eliminando esse furo orgânico e vai modelando o seu corpo. Isso é verdade mesmo. Continuando a leitura, tais resultados aplicam-se pelo efeito hidrófago das proteínas e a intensa filtração do rim diante do recebimento massivo de água. A água penetra em todos os tecidos, inclusive o da celulite. Olha aí, tá vendo? Ela entra neles pura e virgem e sai suja e cheia de detritos. Não tem como ser assim, né? A essa ação de excreção e dessalgamento adiciona-se o poderoso efeito de combustão das proteínas puras, e seu conjunto realiza uma ação certamente modesta e parcial, mas rara, que se distingue da maior parte das outras dietas, que não tem qualquer efeito sobre a celulite. Subtítulo: em que momento se deve beber água? Inúmeros resquícios de informação de outra era, mas ainda em vigor no inconsciente coletivo, persistem em fazer crer que é preferível beber fora das refeições para evitar o sequestro de água pelos alimentos. Essa privação durante as refeições não apenas carece de fundamento fisiológico, mas em muitos casos funciona contra a regra. Não beber durante as refeições, no momento que a sede vem de maneira mais forte, em que é tão fácil e agradável beber, faz com que o risco de acabar com a sede pese, e no calor das atividades cotidianas faz com que se esqueça de beber no resto do dia. Tá, e estamos derrubando mais um tabu, que não se pode beber durante as refeições. Está aí o médico afirmando que é importante que se faça isso. Durante a dieta Dukan, especialmente ao longo do período de ataque, pela alternância de proteínas, é indispensável, exceto em caso excepcional de retenção de líquidos de origem hormonal ou de insuficiência renal, beber 1,5 litro de água, se possível mineral, mas também qualquer outra forma líquida, chá, café ou infusão. Então ele está orientando que o consumo dessa água, se possível, seria bom que fosse mineral, mas também é a considerar qualquer outra forma líquida de ingestão de água. Aí ele dá os exemplos, como no chá, no café, tá vendo? Não é proibido tomar café durante a dieta Dukan. Então você pode fracionar essa quantidade de ar com o chá, com o café ou infusão. Também tem a questão da água de coco, né, que é muito boa também. Uma taça de chá no café da manhã, um grande copo durante a manhã, 2 outros no almoço e um café no final da refeição. Um copo à tarde e 2 à noite. Eis que 2 litros foram facilmente ingeridos, tá ok? Inúmeros pacientes afirmaram para mim que para beber sem sede, eles adquiriram o hábito pouco elegante, mas, segundo eles, eficaz, de beber diretamente na garrafa. Eu fazia isso. Quando tinha muita dificuldade em beber água, eu me abastecia da minha garrafinha e ia tomando aos goles. Que água beber? Subtítulo. Primeiro tópico. As águas mais apropriadas no período de ataque puramente proteico são as minerais, né, que é água pura, ligeiramente diuréticas e laxativas. Evite as águas gasosas. Então, evite água mineral com gás, que são boas, mas salgadas demais para serem consumidas em grandes quantidades. Então, a água gasosa, ela tem um pouco de sal. E a gente sabe que o sal, ela retém líquido, né, no corpo. Outro tópico.
Para os que têm o hábito de beber água do filtro, não há problema em continuar, porque o essencial é mais a quantidade de água ingerida, que, por si só, é suficiente para despertar o rim, que é a composição particular da água. Outro tópico. O mesmo acontece com todas as infusões e chás, camomila, verbena ou menta, que seduzirão os que estão habituados ao ritual da hora do chá, e principalmente aqueles que preferem bebidas quentes para se esquentar no inverno. Olha aí. Outro tópico. No que diz respeito aos refrigerantes light, todos são grandes aliados na luta contra o sobrepeso. A Coca-Cola Light é o líder incontestável do mercado, uma vez que sua difusão se iguala hoje à da versão clássica, muito açucarada. Eu não apenas autorizo, mas aconselho o consumo de refrigerante light. E olha aí, tá vendo? Eu já tinha lido isso, né? Eu prefiro, isso aí é meu, de não tomar refrigerante, mas ele autoriza, tá vendo? No livro do Dr. Pierre Ducan, ele autoriza o consumo de refrigerantes light. Vou ler de novo. No que diz respeito aos refrigerantes light, todos são grandes aliados na luta contra o sobrepeso. A Coca-Cola Light é o líder incontestável do mercado, uma vez que sua difusão se iguala hoje à da versão clássica, muito açucarada. Eu não apenas autorizo, mas aconselho o consumo de refrigerante light, por várias razões. Antes de mais nada, o refrigerante light faz com que se atinja facilmente os 2 litros diários de água. Além disso, seu teor em açúcares e em calorias é praticamente inexistente. 1 caloria por copo equivale ao valor de um amendoim por garrafa, em formato familiar. Finalmente, e sobretudo, a Coca-Cola Light é, como sua versão tradicional, uma mistura de sabores intensos, cujo uso repetitivo, especialmente para quem gosta de beliscar, em carência de sensações de açúcar, pode reduzir tal vontade. Muitos pacientes afirmaram que foram ajudados ao longo de sua dieta pelo uso reconfortante e lúdico dos refrigerantes light. A única exceção ao uso do refrigerante light é a dieta para criança ou adolescente. Tem a exceção aí para criança e para adolescente, tá? A experiência mostra que nessas idades o efeito da substituição do açúcar falso tem um papel ruim e reduz bem pouco a necessidade de açúcar. Além disso, esse uso ilimitado do açúcar pode criar um hábito de beber sem sede, unicamente pelo prazer, o que pode originar dependências mais preocupantes posteriormente. Subtítulo: a água é uma autêntica fonte de saciedade natural. Na linguagem corrente, frequentemente se assimila a sensação de vazio no estômago com a fome, o que não é totalmente falso. A água bebida ao longo da refeição e misturada aos alimentos aumenta o volume total do bolo alimentar e cria uma distensão no estômago e uma sensação de plenitude, que são os primeiros sinais da saciedade. Essa é uma razão a mais para se beber à mesa, mas a experiência prova que esse efeito de ocupação e de gesto de levar à boca funciona também fora das refeições. Por exemplo, ao longo da zona horária mais perigosa do dia, entre 17 e 20 horas, um grande copo de bebida, qualquer que seja, com frequência, é suficiente para moderar as vontades alimentares. Atualmente, um novo tipo de fome surge entre as populações mais ricas do mundo: a fome autoimposta do ocidental, assaltado pela gama infinita de alimentos de que dispõe,
mas que não pode tocar sem envelhecer ou perecer. É surpreendente constatar que, em um momento em que indivíduos, instituições e laboratórios farmacêuticos sonham em descobrir o moderador de apetite ideal eficaz, haja uma grande parte de seres poderosamente concernentes que ignoram ou, pior, se recusam a utilizar o meio simples, puro e comprovado que é a água para acalmar o apetite. Outro subtítulo: esta dieta deve ser pobre em sal. O sal é um elemento indispensável à vida e se apresenta em graus diversos em todos os alimentos. Porém, o sal que adicionamos é quase sempre supérfluo. Não passa de um condimento que melhora o sabor dos alimentos, aguça o apetite e, muito frequentemente, seu uso é fruto do hábito. Subtítulo: a dieta pobre em sal não apresenta qualquer perigo. Podemos e até mesmo devemos viver toda a vida com uma dieta pobre em sal. Cardíacos, insuficientes renais e hipertensos vivem permanentemente em uma dieta pobre em sal, sem jamais apresentar carências. Uma precaução concerne, no entanto, as pessoas naturalmente hipotensas, habituadas a viver com pressão baixa. Uma dieta muito restrita em sal, principalmente se for conjugada a um forte consumo de água, pode aumentar a filtração do sangue, lavá-lo e, por esse mesmo meio, reduzir seu volume e abaixar ainda mais a pressão arterial. Se esta já for naturalmente baixa, pode ocasionar fadiga e vertigens ao se levantar rápido. Por exemplo, essas pessoas devem se contentar em não adicionar sal e evitar beber mais de 1,5 litro de água por dia. Subtítulo: uma alimentação muito salgada, ao contrário, retém e fixa a água nos tecidos. Nos países quentes, frequentemente são distribuídos sachês de sal aos trabalhadores para evitar a desidratação ao sol. Na mulher, especialmente na mulher sob forte influência hormonal, em período pré-menstrual ou pré-menopausa, ou ainda ao longo da gravidez, inúmeras partes do corpo podem se tornar esponjosas e reter quantidades impressionantes de água. Nessas mulheres, a dieta hidrófuga, por excelência, desenvolve sua plena eficácia, se a quantidade de sal absorvido for reduzido ao mínimo, permitindo que a água ingerida atravesse mais rapidamente o organismo, medida em todos os pontos comparável à imposta durante um tratamento com cortisona. A esse respeito, é comum ouvir pessoas reclamarem de ganharem 1 ou mesmo 2 quilos em uma noite, depois de um grande desvio em sua dieta. Quando se analisa a refeição em questão, nunca se encontra a quantidade de alimentos necessária para o ganho de 2 autênticos quilos, ou seja, 18.000 calorias, impossível de serem ingeridas em um espaço tão curto de tempo. Trata-se somente da conjunção de uma refeição muito salgada e regada, quando os efeitos do sal e do álcool tornam mais lenta a travessia da água ingerida. Nunca se deve esquecer que 1 litro de água pesa 1 quilo e que 9 gramas de sal fixam 1 litro no tecido durante um dia ou 2. Muito importante essas informações, né? Desse modo, se ao longo da dieta uma razão forte impuser uma refeição profissional ou familiar que obrigue a desrespeitar as instruções em curso
Evite ao mesmo tempo salgar demais ou beber muita água. E principalmente evite se pesar no dia seguinte, pois um ganho de peso brutal e injustificado poderá desencorajá-lo e acabar com sua determinação e sua confiança. Espere até o dia seguinte, ou melhor, espere 2 dias e intensifique a dieta. A ingestão de água pouco mineralizada e a restrição do sal, 3 medidas suficientes para voltar ao nível anterior. Então, o que aprendemos aqui? Aqui se aprende que devemos diminuir o sal no consumo dos alimentos, não cortar, porque nós precisamos do sal para sobreviver, mas precisamos diminuir. Se você não diminui o sal, a água que você bebe, para poder eliminar os detritos das proteínas pelos rins, elas vão ser assimiladas pelo organismo. Por quê? Porque o sal, ele retém o líquido nos tecidos do corpo. Então, a ideia é você tomar bastante água e eliminar a água com os detritos. Mas se você salga muito a comida, faz muito uso do sal, essa água que você ingere, você acaba não eliminando, você acaba retendo a maior parte dela. E ele explica que 1 litro de água pesa 1 quilo, né? Então, às vezes, quando vamos a algumas festas e comemos alimentos muito salgados, e consequentemente nós bebemos também, então a gente acaba ganhando um peso de 2 quilos, 1,5 kg, sem saber, e aí ficamos a pensar por que engordamos assim em uma noite. É porque ao consumir essa grande quantidade de sal, você reteve o líquido que era para ser eliminado pelo organismo, ele ficou preso nos tecidos. Subtítulo: o sal aguça o apetite e sua redução o abranda. Trata-se de uma constatação. Os pratos salgados aumentam a salivação e a acidez gástrica, o que aguça o apetite. Inversamente, os pratos pouco salgados estimulam pouco as secreções gustativas e não têm ação no apetite. Infelizmente, a ausência de sal também acalma a sede, e a pessoa em dieta protal deve aceitar impor a si mesma um alto nível de bebida nos primeiros dias, de maneira a trazer de volta a necessidade de água e a sede natural. Conclusão: a dieta das proteínas puras, dieta inaugural e principal motor das 4 dietas integradas que compõem meu método, não é como as outras. É a única que utiliza apenas uma família de nutrientes e uma categoria bem definida de alimentos, com teor máximo em proteínas. Nessa dieta, e ao longo de todo o desenvolvimento do método, toda referência às calorias e sua redução deve ser abandonada. Consumir pouco ou muito influencia poucos resultados. O essencial é não sair dessa categoria de alimentos. Do mesmo modo, o segredo que as 2 primeiras frases propriamente emagrecedoras reivindicam é comer muito, mesmo comer preventivamente, antes que a fome apareça, fome que se torna então incontrolável e que não se contentará mais com as proteínas autorizadas, mas levará o imprudente a alimentos de pura gratificação, alimentos de baixo valor nutricional, mas de forte carga emocional, do açucarado ao cremoso, rico e desestabilizadores. A eficácia dessa dieta está, assim, inteiramente ligada à seleção de alimentos, fulminante, uma vez que a alimentação
está limitada a essa categoria de alimentos, mas bastante mais lenta e fundamentada na triste regra da redução de calorias, quando se escapa delas. Para falar de maneira clara, seguindo essa dieta, você não estará mais no sistema de calorias, mas no das categorias. Você não terá necessidade de contar quantidades, mas de permanecer dentro de suas fronteiras. Se sair da lista de alimentos autorizados, você não terá mais direito às quantidades e deverá voltar à contagem do número de calorias que coloca na boca. É assim uma dieta que não pode ser feita pela metade. Ela responde à lei do tudo ou nada, que explica não apenas sua eficácia metabólica, mas também seu formidável impacto psicológico no obeso, que também funciona segundo essa mesma lei de extremos. Com um temperamento excessivo por excelência, tão ascético no esforço quanto propenso aos abandonos. O obeso encontra nessa dieta um comprometimento com sua imagem em cada uma das 4 etapas do método. Essas afinidades entre perfil psicológico e estrutura da dieta criam um encontro cuja importância é de difícil compreensão para o leigo, mas que, na prática, é decisiva. Essa adaptação recíproca gera uma forte adesão à dieta, o que facilita o emagrecimento, mas assume toda a sua dimensão no estágio da estabilização última. Quando a dieta das proteínas acontece em um único dia da semana, um dia de redenção, um golpe pontual e eficaz, e que, sozinho e dessa maneira, pode ser aceito por todos que lutam desde sempre contra a sua predisposição ao sobrepeso. Ponto. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, o vídeo de número 5, onde nós vamos falar sobre a prática do método Dukan.